TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Arquitetura em Dia e hoje a gente está na presença de Leandro Johan Pizarro, que trabalha na área moveleira na Purpers Móveis. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre inovação, enveredando aí pela área residencial, pela área de trabalho das pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre o que cada uma delas tem presenciado, vivenciado, exigido, né, dos profissionais que trabalham com esse tipo de ambiente. Leandro, é um prazer te receber no programa e eu gostaria que tu falasse um pouquinho inicialmente da tua formação, como é que tu chegaste nessa área dos móveis, né? O que tu tem visto aí nessa área com os clientes, enfim. Boa noite, Adriana, boa noite à audiência. A minha formação é em design de produto, né, em Porto Alegre, na Uniriter. Eu me formei em 2009. Faltava um mês para eu me formar e eu conheci o Gilberto, que fornecia móveis, até hoje fornecemos móveis lá no Hospital Mãe de Deus, e eu conheci ele lá. Deixei meu currículo com ele, a gente conversou e acabamos nos acertando. Já fazem mais de 6 anos agora. Eu entrei na época que o Gilberto estava com a ideia de ir para a linha corporativa, de móveis corporativos. Então ele estava com essa ideia de desenvolver já uma linha corporativa para ficar em paralelo em relação ao sob medida, que é o foco principal da Purpers, né? Sempre foi e é até hoje. Então eu entrei nessa ideia de desenvolver produtos e de vender esses produtos, né? Comecei assim, e aí depois acabei focando muito mais até na venda do que em projeto, porque nós temos muitos clientes arquitetos, né? Principalmente clientes que são arquitetos. Então a minha parte como designer é fazer o projeto executivo, né? Ou ajudar nessa parte do projeto executivo, passar para a produção numa linguagem mais de fábrica mesmo, né, e ajudar nessa área. Bacana. E o que tu tens visto, assim, Leandro, como uma exigência das pessoas, ou o que elas têm valorizado num bom projeto, dentro desse tempo aí, desses 6 anos, né, que tu tens trabalhado, e também pela tua formação como designer, né? Na realidade, dentro da academia, a gente vivencia e presencia muitos tipos de projeto e a gente é preparado para lidar com certas necessidades. Porém, quando a gente vai para o mercado, a gente se depara com uma série de outras... Uma realidade diferente. Perfeito, não digo dificuldades, né? Mas exatamente isso, outra realidade. Claro. E a gente tem que buscar soluções que muitas vezes até a gente nunca imaginou ou são muito diferentes dos projetos que a gente vivenciou na universidade, né? Claro. Quais são essas necessidades que tu presenciou ou talvez alguns desafios, né, que tu acabou te deparando, claro, depois no mundo aí do mercado? Nossa área de atuação é muito forte hospitalar, né? Clínicas e hospitalar. Então, o prazo que eles têm é o prazo da obra. E isso é o que principalmente diferencia dos projetos acadêmicos, porque o projeto acadêmico tu tem um prazo diferenciado, não vai chegar a executar, então todo o tempo que tu está trabalhando em cima ali é o tempo de projeto, né? Enquanto na vida real, na produção, quem cria essa demanda é o cliente, né? Que vai te dizer a data de entrega e tu precisa trabalhar em cima disso. Isso muda bastante. Agora, eu tenho visto nessa área hospitalar, que é onde a gente tem mais experiência, que a asepsia, né, é um dos pontos principais, a questão de como que o móvel chega no chão, sabe? Como é o tipo do rodapé para não juntar sujeira e painéis e que alternativas muito em função de asepsia e limpeza, né? Eu acho que isso é o principal foco que a gente tem que se preocupar, né? Porque a infecção hospitalar, ela é real, né? Ela está aí, existe muito e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, como nessa área hospitalar a gente percebe que precisa ter um cuidado muito grande nisso, né? Custo, produção de alta qualidade e limpeza, né? Asepsia total para... Perfeito. E a gente vê que é nesses detalhes da execução onde esses detalhes, na realidade, que fazem a diferença nesse tipo de, por exemplo, de transmissão, né? No caso de doenças que se propagam, enfim, esses detalhes, a gente repara a importância desse detalhamento de mobiliário, como ele se reflete na vida das pessoas. Poxa, a gente está evitando a propagação, né, de determinada doença. O crescimento de mofo, de fungos, o acúmulo de sujeira, né? Porque o projeto é diretamente ligado a isso, né? Precisa pensar nisso antes
E quanto mais tempo pensar nisso, depois o tempo de execução é menor e mais objetivo. A questão da asepsia é muito importante e do que o projeto influencia muito para o resultado final do produto ser satisfatório. Nos hospitais, grande parte das infecções elas se dão porque o mobiliário acumula muita sujeira. Os cantos, atrás dos painéis, embaixo dos rodapés. Então, qualquer móvel que vai até o chão e depois tu arrasta ele, tu identifica uma sujeira grande ali. Então, tudo isso é muito importante, né? Perfeito. Às vezes são detalhes tão pequenos, né, que o pessoal não valoriza isso. Esse detalhamento de mobiliário, ele é importante justamente na minúcia, como tu falaste, no encontro dos materiais, no encontro dos planos, do piso com o móvel, o móvel que chega ao piso, no encontro de paredes. E aí isso a gente está falando só do mobiliário, fora as soluções realmente da edificação em si, né, claro, da construção da edificação. E antes também nós conversávamos um pouquinho sobre a questão das facilidades, né, da questão das inovações que tem permitido facilitar a vida das pessoas, claro, dentro da cozinha, né, dentro do escritório, dentro do dormitório. E aí nós mencionamos algumas facilidades que são interessantes da gente resgatar. Claro, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de produtos catalogados para utilização como calhas elétricas, né, e tomadas embutidas que nos ajudam muito. São ferragens que auxiliam na praticidade, né, do mobiliário, né? Então isso daí tem ajudado bastante mesmo. E essas facilidades, pessoal, têm auxiliado muito, especialmente quando a pessoa compra um apartamento com um espaço reduzido, não apenas um apartamento, né, ou um sobrado, uma residência, e ela não quer iniciar uma obra com quebração de parede, enfim, quebra-quebra de parede, com abertura de canaletas. Ela tem a possibilidade de resolver no próprio móvel, por exemplo, a ampliação dos pontos de tomada, né, os pontos de elétrica, claro, ou dos pontos de iluminação, né? Já que a gente tem utilizado muito a fita LED e outros tipos de luminárias aí dentro do próprio mobiliário. E na área hospitalar e na corporativa também, porque quanto mais postos de trabalho tu conseguir colocar num mesmo ambiente, postos adequados de trabalho, é melhor, né? Porque vai ter uma produtividade maior. Com certeza. Então isso aí ajuda muito. Auxilia não apenas no conforto, mas também na produtividade. Claro. Né? Nós temos hoje o melamínico já é um material muito resistente, né? Que já se usa bastante, resistente, durável a risco e a tudo, então isso já ajudou muito, mas já faz bastante tempo até que existe, mas enfim, né, desde aí já começou a melhorar bastante, né, para a parte de produção de móveis, né, e hoje em dia o que existe de ferragens, né, desde dobradiças com amortecedor e corrediças, esses equipamentos todos têm facilitado muito, né? Ou seja, aquela história da gaveta que tu empurra e bate não existe mais faz muito tempo. Claro, né? claro. Então hoje a gente tem ferragens aí que auxiliam. Na Purpers com certeza não, né? Exatamente. Existem, né? Ainda existem no mercado, né? Mas perfeito. Depende de quem fornece. Mas não, existem soluções já, né? Isso que é importante frisar. Isso já é uma solução do passado. Pessoal, outra situação, já que a gente está falando sobre as facilidades, sobre a asepsia, né? Vamos entrar então na área de inovação, que é a nossa grande temática do programa. E a gente está introduzindo esse tema nesse programa, porque no próximo a gente vai ver na prática como se dá a execução de peças com o material que a gente vai falar agora, que é o Corian. Né, Leandro? Isso. E o Leandro tem participado aí do processo de introdução desse material aqui na região. É um material que já existe há muito tempo, vou deixar para te explicar um pouquinho, mas que a Purpers tem sido aí credenciada para trabalhar com ele e tem conseguido executar trabalhos maravilhosos, interessantíssimos por aqui e o estado e país afora, né? Isso aí. O Corian é um produto desenvolvido pela Dupont, né? É uma chapa, a gente compra, nós somos processadores de Corian, né? A chapa de Corian ela é comprada como se nós comprássemos uma chapa de MDF para beneficiamento depois, né? A chapa tem 76 centímetros por 3,60 metros. Isso mostra que a aplicação dela é principalmente para tampos. Ela já tem uma medida de fábrica que te propicia um aproveitamento bom para produção de tampos, né? Mas ele é utilizado de várias maneiras, né? Para tampos, revestimentos de parede, ele é um material que tem asepsia impecável, tu consegue limpar ele para situar o Corian, que tipo de produto ele é. Ele é um primo do alumínio, eu costumo dizer, porque o minério utilizado para a fabricação do Corian é a bauxita, é extraído da bauxita. E 1/4 do material é resina acrílica.
Então, assim, a bauxita e a resina acrílica conferem uma qualidade enorme para o produto. Emendas imperceptíveis, né? A facilidade, a reparabilidade dele é altíssima. Quando tu tens, assim, utilizar ele para um tampo e tu tens uma área danificada, uma pequena área danificada, pode solucionar fazendo um conserto só nessa área focada, não precisa trocar a peça toda. Entende? Diferentemente de outros materiais, né? Como a maioria dos materiais, que qualquer retoque deixa o acabamento terrível, né? Não consegue ter um bom acabamento a partir de um retoque. Enquanto isso, o Corian, o acabamento dele é lixado. O acabamento final dele é lixado, sabe? Uma lixa mais fina vai dar mais polimento, uma lixa mais grossa vai deixar mais áspero e ele mais fosco, mas dá um acabamento final muito bom. As emendas são lixadas e desaparecem as emendas, né? Então isso tudo se torna impecável, né? Tu faz todo um balcão de cozinha ou pode revestir como é feito já, salas cirúrgicas feitas todas de Corian, piso e parede. Entende? É impressionante, assim. Para limpeza é realmente muito rápido. O pessoal tem ganho muito tempo na limpeza e conseguido utilizar a sala cirúrgica para mais cirurgias no mesmo dia. Nossa, o que reduz a questão do custo, né? O Corian já foi desenvolvido desde 1967 pela DuPont, então não é novo. No Brasil já tem há mais de 20 anos processadores que trabalham. No Rio Grande do Sul é que a gente tem uma dificuldade maior. Santa Catarina já utiliza muito Corian, o Brasil todo já está utilizando. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma resistência, ou até a divulgação não é tão grande, né? Não tem tanta divulgação. Nós agora que estamos fazendo um trabalho não pioneiro, mas quase, porque tem poucas empresas que trabalham, não é tão divulgado. E quem conhece ainda tem a mentalidade de que é um produto caro, um produto muito caro. E na verdade ele não é. Está muito na mão do arquiteto, do designer que vai desenhar, fazer um produto que seja viável, saber utilizar o aproveitamento de chapa, e isso tudo faz com que o produto se torne viável e a gente consiga difundir, né, essa ideia. Claro, e obtenha o melhor resultado, né? O que a gente vê, assim, é muita resistência ainda na nossa região, no nosso estado, talvez pela facilidade que a gente tem e ainda é uma cultura muito arraigada com relação à pedra e a outros materiais, e disponibilidade, né? No Brasil, nós temos muita disponibilidade de granito e mármore, existe muita disponibilidade, então se utiliza muito, a um custo bom, relativamente bom. Agora, o Corian, ele nem dá para comparar um granito, nem um stone, né? Nem o silestone, nem um similar. Tu não consegue comparar porque a pedra é porosa. Enquanto o Corian, a porosidade dele é praticamente nula, praticamente zero. Nem mesmo o ácido sulfúrico penetra a camada superficial do Corian. Essa é uma das características que eu acho mais interessantes e além do fato de ser termomoldável. Claro. Né? Ou seja, o fato de que ele pode ser moldado em qualquer formato. Ele permite formas orgânicas, ele permite trabalhar com qualquer tipo de emenda, porque no momento em que é feito, que é processado dentro da empresa, essa emenda some. Né? Então, tem atendido tudo que a gente comentou antes da dificuldade da asepsia nos hospitais, ou mesmo na área de alimentação, que é tão importante, né? A questão da limpeza, enfim, né? Da garantia de asepsia do ambiente ali, de preparo dos alimentos, ele tem atendido com excelência todas essas necessidades. A grande dificuldade se dá nas emendas dos materiais, né? Como tu disseste antes. Perfeito. Aí junta a sujeira, aí é o problema de acabamento, né? Onde um material encontra o outro, onde chega uma curva e tu precisa emendar de alguma maneira. O próprio Silestone, que é um produto excelente, mas onde um encosta no outro, tu tem que fazer uma emenda e aquela emenda começa a sujar, a ficar preto e ali é um ponto de infecção, é um ponto de crescimento de fungos, de mofo. E imagina, mesmo numa cozinha, isso é uma coisa que não é inaceitável, mas depois que tu vê a realidade do Corian e aí volta para ver o que é um granito, aquela emenda onde o espelho do tampo apoia no granito, aquela linha, a própria cuba de inox onde cola por baixo no tampo de granito, né? Aquilo ali fica muito sujo, né? Fica muito sujo e o Corian te dá a possibilidade de não ter nenhuma emenda, né? Exato. Através de duas maneiras, como tu disseste também, a termomoldagem, que é a 180 graus, o Corian ele se torna uma espécie de um borrachão. E a resina acrílica que dá essa característica para ele. Porque o acrílico ele tem essa maleabilidade, né? Perfeito.
Então, a 180 graus ele vira esse borrachão e depois num molde de madeira ou num outro molde tu consegue dar a forma desejada. E ele também, ele é emendado e lixado e aí também desaparece a emenda. Não apenas na termomoldagem, que tu faz partes curvas sem que a emenda apareça, né? Tem como fazer emendas de tampos no local mesmo, na residência ou no ponto de montagem, tu consegue também fazer com que a emenda desapareça, né? E aí realmente, não tendo emenda, tu não tens os pontos de infecção, os pontos onde acumulam a sujeira, né? Claro, os pontos de fragilidade que eu chamo, né, do Claro. mobiliário. Bom, pessoal, e agora a gente conversou sobre esse tema, mas na realidade a gente vai trabalhar com imagens dentro da fábrica, mostrando para vocês esse processo que o Leandro comentou, das emendas, e a gente nem falou muito da translucidez, né, que é uma outra característica bárbara de ser explorada pela espessura, a passagem da iluminação por essas placas, mas enfim, vai ser interessante conferir na empresa, dentro do chão de fábrica, como se dão esses processos, para que vocês entendam um pouquinho melhor como se dá o processo de produção de uma chapa de Corium, de um tampo, de uma cuba, para que possam aí ter mais uma opção dentro do seu mobiliário e dentro dos projetos aí que estão por vir para cada ambiente que vocês forem visualizar ou conceber. Leandro, te agradeço mais uma vez pelas informações, pena que o nosso tempo ainda é curto, mas a gente vai seguir falando aí no próximo programa sobre Corium e deixar ainda mais claro para as pessoas esse processo produtivo. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse produto, que é um produto que me convenceu desde que eu comecei a trabalhar. Hoje em dia, nós temos desenvolvido produtos de Corium e tem tido uma aceitação muito grande. E eu tenho certeza que com esse programa e com as medidas de divulgação que a gente precisa tomar, o Rio Grande do Sul vai fazer parte dessa onda que já está de utilização do Corium, né? E ressaltar que os arquitetos e os designers está na mão deles, né? Desenvolver e perceber as grandes opções de desenho que tu tens por um produto termomoldável, um produto que te dá assim painéis grandes, balcões de recepção grandes, sem nenhuma emenda. O melamínico, que tem uma chapa de 2,75 m de comprimento, que é enorme. A gente está sempre com essa dificuldade de onde vai a emenda. Bota a emenda aqui, bota ali. É sempre um problema, sempre tem que achar uma solução para isso, né? Claro. E o Corium não tem isso, né? O Corium te dá uma possibilidade de desenho muito grande. A criatividade tá total, né? Tu tem, assim, disponibilidade total para usar a criatividade para desenvolver o produto. Quase não tem restrição nenhuma de forma, né? Agora, claro, a questão de custo, né? Não dá também para ir muito longe nessa questão de curvas e tamanhos, porque daí tu acaba gerando um custo mais alto no produto. Claro. Como eu falei no tamanho da chapa, sempre é importante a gente prestar atenção nos tamanhos para poder desenvolver um produto que se torne viável para o cliente realmente comprar, né? Sim. Desenvolver um produto que seja viável mesmo, né? Perfeito. E aí é importante a gente ter o conhecimento para poder projetar, né? Com e certeza. aí o nosso próximo programa, então, vai nos auxiliar um pouquinho nisso, para que a gente possa ter essas informações necessárias para a concepção do projeto. Assim, pessoal, a gente se vê no próximo programa, dentro da fábrica, com um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre o Corium. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.